Nas últimas semanas, este navio esteve no centro das atenções. Um surto de antavírus que infectou passageiros de um cruzeiro, levando à morte de 3 deles, fez soar os alarmes e temer uma nova pandemia. Ainda não passou o limite máximo do período de incubação, ainda não fomos até às 8 semanas, é provável que apareçam mais casos. O primeiro passageiro infectado apresentou sintomas no dia 6 de abril, 5 dias depois do início da viagem, e até esta semana já foram confirmados 8 casos e mais 3 suspeitas. Mas qual é o perfil desta estirpe antes e o seu nível de transmissibilidade? Quando se diz que a transmissão exige, pessoa a pessoa, exige um contacto muito próximo e prolongado, tudo isso é muito relativo. E temos, ou não, motivos para nos preocuparmos. And WHO's assessment continues to be that the risk to her health globally continues to be low. Em qualquer navio podem haver roedores, de qualquer das maneiras, os afetados ou os primeiros afetados provêm de uma área onde há alta prevalência do vírus que foi identificado. E, portanto, acho muito mais provável que eles tenham contaminado em áreas, neste caso da América do Sul, neste caso da Argentina. Um homem e uma mulher holandeses de 70 e 69 anos foram os 2 primeiros casos a bordo. Dias antes de embarcarem, estiveram num aterro sanitário em Ushuaia, na Argentina, a fazer observação de pássaros. Terá sido nesse momento que tiveram contacto com roedores. O vírus foi detectado primeiro no homem, que teve os primeiros sintomas a 6 de abril, e 18 dias depois, na mulher. Eram um casal e as autoridades atribuíram o contágio entre ambos ao contacto muito próximo e prolongado. Mas dias depois, começaram a surgir mais casos entre passageiros sem qualquer ligação entre si. E um surto de antavírus, registado em 2018 na Argentina, entre convidados de uma festa de aniversário, mostra que a transmissão não é assim tão limitada. 5 pessoas que estiveram apenas alguns minutos com o paciente 1 ficaram infectadas e, num outro caso, bastaram uns segundos num corredor para a transmissão acontecer. Mas que outros fatores estão em jogo? Se eu, por exemplo, for uma pessoa muito saudável, não tenho comorbilidade nenhuma. Se for um indivíduo muito jovem, tenho menos probabilidades de apanhar uma infecção do que um indivíduo que é mais idoso ou que tenha outras comorbilidades. E, portanto, se eu for um indivíduo jovem nessas circunstâncias saudável, eu provavelmente, para me infectar, preciso estar a uma distância de 20 metros, suponhamos. Enquanto se eu for um indivíduo com comorbilidades e mais idoso, se calhar basta-me 50 centímetros. O antavírus tem um R0 de 2,2, ou seja, cada pessoa infectada consegue, em média, transmitir o vírus a 2 pessoas. Em comparação, o R0 da primeira estirpe do coronavírus era entre 2,5 e 3. Mais tarde, passou para 5 e 6. Não é completamente claro que este vírus não se possa transmitir nem em fase pré-sintomática. Isto é, há ali 2 dias antes do aparecimento dos sintomas, em que o indivíduo pode eventualmente pode transmitir também a infecção. E quando entra na fase sintomática, como é que se manifesta? Os sintomas habitualmente começam com febre, normalmente a febre é o primeiro sintoma, depois há um quadro de cefaleiras, portanto dores de cabeça, há um quadro de dores musculares, de mialgias, há um quadro que pode haver de náuseas, de vômitos, de diarreia, dificuldade respiratória de agravamento progressivo. E durante quanto tempo é que o vírus é transmissível? Há um período de incubação médio que foi até aos 42 dias, em 2018 e 2019, no grande surto que houve de epidemia por vírus antes, na Argentina, a média foi de 42 dias e é essa a média que a Organização Mundial de Saúde e as autoridades de saúde estão a seguir para estabelecer o período de quarentena, mas o período de incubação pode ir até mesmo até às 8 semanas. E ao contrário do coronavírus, não há uma vacina. Não há cura, portanto o tratamento é de suporte. Se o doente tem febre, temos que dar antipirético, se o doente tem dor, temos que dar analgésico. Mas por que a Organização Mundial de Saúde e os especialistas concordam que não há motivo para temer uma epidemia? But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. Este aqui é um caso de um vírus que já é conhecido, que já se sabe como é que se transmite, foi detectado um surto em ambiente fechado, sabe-se como é que se pode evitar essa transmissão. O surto de antavírus já infectou 8 pessoas, 3 das quais morreram, e há ainda 3 passageiros, já em quarentena, que apresentaram resultados inconclusivos.
vão acontecer mais meia dúzia de casos, mais 3, 4 casos, se calhar nem meia dúzia, não acredito que apareçam muitos mais. Com os passageiros já repatriados e a fazer uma quarentena de 42 dias, a mensagem dos especialistas é clara. Cumprir rigorosamente esses períodos de incubação, esses períodos de quarentena, e se isso acontecer, com certeza que esta infecção não vai ter as repercussões, como já tenho visto por aí divulgado, que poderá ser uma coisa como a Covid. Não, de maneira nenhuma, nada, são coisas completamente distintas.